Olá, seja muito bem-vindo ao CV em Anexo, o quadro que nasceu para falar de recrutamento e seleção. E quadro da onde? Do Desabafo Corporativo, esse podcast incrível em que a gente tem uma roda de diálogo para falar sem filtro sobre o mundo das corporações. E hoje eu vim aqui com um tema muito especial, que é para você aprender a negociar salários e benefícios. Eita, será que pode isso? Será que falar de salário com recrutador ou então na hora que eu recebo uma proposta realmente é um assunto a ser discutido ou é algo mais para ser aceitado? E aí, antes da gente entrar na parte de negociação, é super importante ter a consciência de que a gente não pode ir para um emprego, a gente não pode ir para uma vaga somente pelo salário, né? Isso não é a única coisa que deve ser considerado, não pode ser a única coisa, né? Tem tantas outras variáveis que interferem no nosso bem-estar, no que a gente realmente quer crescer de carreira, enfim. E aí é importante avaliar o cenário do mercado, né? Entender se essa empresa realmente está no melhor cenário, entender também sobre essa empresa, sobre a cultura dessa empresa, sobre a liderança, se faz sentido, se dá match com você, com seu perfil, né? Então não é só uma questão de salário, não é verdade? Além disso, é importante avaliar a vaga e entender se essa vaga, ela também tem aderência ao seu perfil. Porque eu já vi pessoas falando assim, nossa, estão oferecendo o dobro do salário, uma oportunidade aí, só que não é muito bem o que eu gosto, eu não sei fazer direito, e aí a pessoa acaba indo pelo salário e no final das contas não dá certo. Não dá certo porque ela se frustra, não dá certo porque às vezes ela não consegue entregar, é desligada e perde aquilo que ela já tinha de certo. Então tomem muito cuidado, a gente vai falar de negociação de salário sim aqui, mas é importante dar um passo atrás e entender que salário é só um item que compõe o valor dessa vaga, desse emprego que você tanto quer. E aí, quando a gente pensa em negociação de salário, geralmente as pessoas têm muito medo de falar em dinheiro, né? A maioria das pessoas ficam com receio e não é só uma questão de entrevista, recrutamento e seleção, a gente percebe isso até como uma característica do brasileiro, né? O brasileiro tem dificuldade de cobrar, dificuldade de colocar na mesa aquela proposta que ele deseja. E aí, é importante vencer esse medo, porque se você aceitou um salário abaixo do seu valor, o que é o seu valor? Aquilo que você pode entregar, aquilo que você vai gerar para a empresa, se você já se sujeita a isso, na medida que você assina um contrato, já era. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que depois as pessoas ficam frustradas, ficam reclamando. Ah, porque pagam pouco, mas você aceitou lá atrás. E aí eu entendo que às vezes é preciso aceitar por uma questão de desespero, por estar muito tempo fora do mercado. Inclusive, eu tive até um exemplo recente, que eu estava fazendo uma entrevista com uma candidata, e aí eu perguntei para ela qual foi o último salário dela, ela falou que era 8 mil, e aí eu perguntei qual que era a pretensão salarial dela, ela falou 6 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela ganhava antes 8 e agora ela se sujeita a 6. Mas o valor dela é 8, porque outra empresa pagou 8. E aí eu perguntei para ela, mas por que você está reduzindo a tua pretensão? Ela falou, porque eu tô 4 meses fora do mercado. E aí, então, tá indo numa escolha de desespero. Toma muito cuidado com isso, porque depois que entrou, já era. Depois que você aceitou, é muito complicado. E uma outra coisa também que as pessoas ficam receiosas é com relação a ser evasivo, sabe? Medo de ser entrão, já ficar perguntando ou negociando sobre o salário. E aí, assim, é importante, para não ser evasivo, entender como você vai negociar, porque o como faz muita diferença, né? Muita, muita mesmo. E aí é importante você pensar, na hora de uma negociação, que tem preço e tem valor. Como assim, Isa? Você pode falar assim, olha, vocês estão querendo pagar para mim o preço X, mas o meu valor é Y. Será, Isa, que eles vão reconhecer esse valor? Pois é. Existem pessoas que pagam numa bolsa de marca 30 mil reais. Ela poderia pagar muito menos em outras bolsas com qualidades tão boas quanto, mas ela está pagando o valor daquela marca. E aí você tem que se olhar também como uma marca. Isa, como que eu faço isso? Como é que eu vendo primeiramente o meu valor? Através do seu diferencial. Você sabe qual que é o seu diferencial?
O que você tem de diferente perante os outros candidatos? Isso é muito importante. Para qualquer negociação, seja ela de trabalho, como essa que a gente está trazendo aqui, seja negociações aí pela vida. As pessoas, elas estão dispostas a pagar valores maiores ou menores, depende do quê? Do que ela enxerga de valor naquele produto ou serviço. Então, você, de uma certa forma, está vendendo o seu serviço, você está vendendo aí a sua mão de obra. E aí, quanto mais você coloca essa mão de obra num patamar superior, mais ela pode ter um valor percebido, né? Mas, cuidado, porque às vezes, né, não é o momento certo. Entende qual é o momento. Tem pessoas que já querem negociar o salário, a proposta, num primeiro contato de triagem, ainda nem fez uma entrevista. Então, entende, avalia, e quando você já estiver na fase mais avançada do processo, aí você começa a fazer essa negociação, tá? E um ponto também muito importante, quando você receber uma proposta, seja já na fase final ou quando a pessoa fala do salário, não dá já uma resposta de imediato de que sim, essa é a melhor proposta ou que você aceita. Segura a emoção, porque ao longo desse processo muitas coisas podem acontecer, né? Inclusive de você ter outras oportunidades em outros lugares. Então também segura um pouco essa ansiedade, tá certo? Um outro ponto que é bem importante na hora de negociar salários e benefícios é quando a pessoa, o recrutador, ele te pergunta a tua pretensão salarial. E aí, pode ser uma pegadinha, pode ser uma cilada, tá? A empresa não tem bem essa intenção de fazer uma pegadinha. Na verdade, ela quer entender se está dentro da faixa salarial que ela está disposta a pagar. Mas é muito importante que antes que você já responda de imediato, você tenha feito uma pesquisa de mercado, entendendo quanto que o mercado paga em média para essa posição, para essa cadeira. E olha esse estudo aqui da PaySky, ele fala assim, ó, que candidatos que pesquisam previamente têm 20% mais chances de obter uma oferta salarial superior. Isso quer dizer o quê? Que quando você já sabe, né, do que o mercado está disposto a pagar, de como que funciona essa vaga, você vai aí, acaba sendo mais assertivo nessa proposta ou contraproposta, tá? Mas o que é importante você ter em mente antes de já soltar uma pretensão salarial? É você saber qual é o seu ideal. Qual que é o seu salário ideal? Isa, como assim? Como que eu faço essa conta? Como é que eu chego nesse número de salário ideal? Você vai pegar o mínimo que você aceita para pagar todas as suas contas. O mínimo para sobreviver, pagar contas. Você vai somar com um valor para conforto, e eu vou explicar já já o que é isso. E depois você vai somar com a reserva, o que você quer realizar de sonho ou de uma aplicação ou de um investimento. Então, é o mínimo, né, o fixo para pagar todas as contas, mais o que você quer de conforto, mais o que você quer de reserva e sonho. E aí, o que é esse conforto, Isa? Por exemplo, quanto que aumentaria a minha conta de energia se eu começasse a usar ar-condicionado? Beleza, X. Então, você já coloca aí. É um condicionamento de conforto que você colocou a mais para você, tá? Quanto que ficaria se eu, em vez de transporte público, pagasse aí gasolina no carro? Então, essa é uma questão de conforto também. Então, você vai somando com mais o que você quer realizar de sonho, reserva ou investimento, tá? Então, tem essa continha aí. Pega essa conta básica e soma também com os benefícios, porque as empresas elas oferecem alguns benefícios e aí é ideal que você olhe para esses benefícios e entenda quanto que você gastaria se você não tivesse eles. Quanto que eu gastaria se eu não tivesse o Vale Alimentação? Quanto que eu gastaria se eu não tivesse o plano de saúde? E aí isso também soma para esse número ideal, tá certo? E quando te perguntarem a pretensão, em vez de você dar um valor fixo, traz uma faixa também. Depois de fazer todas essas contas, para mim o ideal é entre 4 e 5 mil, entre 2 e 3 mil. Então, traz a tua faixa porque você deixa amplo aí para as possibilidades que essa empresa pode pagar, tá? Mas falando de negociação mesmo, para a gente já ir para a fase final aqui do nosso CV em anexo. Entenda também
qual que é o teu salário realista? Eu estava falando de salário ideal e agora a gente vai para o salário realista. O que é o realista? Você vai pegar a faixa de mercado, que isso você consegue na Glassdoor, em sites de busca, em vários sites específicos, coloca lá o nome da vaga, salário, vai aparecer aí a faixa que o mercado paga. Você vai pegar esse valor que o mercado paga e você vai somar com aquele cálculo que você fez de salário ideal e vai dividir por 2. Você vai achar a média do que seria um salário real, ou seja, você não vai chutar muito para cima, mas também você vai estar dentro do mercado, tá certo? Mas a pergunta que não quer calar, como que eu negocio, Isa? E aí, para você estar pronto para qualquer negociação, você precisa ter argumentação. E para ter argumentação, você vai precisar responder a seguinte pergunta: por que eu devo ganhar mais? Responde para você mesmo. Ah, Isa, eu posso ganhar mais porque eu tenho experiência X, porque eu fiz o curso Y. Agora, se você não achar a resposta para essa pergunta, é porque você ainda precisa trabalhar o seu valor para poder fazer a negociação. E aí tem um episódio que vai sair muito em breve, que é sobre pitch de negociação dentro de uma entrevista. E aí eu vou explicar melhor como que estrutura tudo isso. Eu espero você lá também. Muito em breve a gente vai soltar. Mas o fato é, olha para o teu valor para poder você fazer essa negociação. Leva também para a entrevista o teu último salário e quais foram os benefícios, principalmente se esse último salário ele for superior ao que estão oferecendo. Então, traz isso. Traz pontos positivos do porquê trabalhar lá. Não é só o teu valor, mas é o valor que isso tem para você. E aí você diz, nossa, eu quero muito trabalhar aí. O meu único ponto de decisão para poder trabalhar aí é uma questão salarial. Então, traz isso, traz que você quer, que você está envolvido. E, principalmente, no final, faz uma pergunta para o recrutador. Qual a possibilidade da gente chegar nesse valor? Coloca a decisão na mão do recrutador. Isso vai facilitar muito mais do que você já dizer, é isso e acabou. Pergunta com muita humildade, com muita educação, quais são as possibilidades, qual a probabilidade? E às vezes ele vai dizer que não tem possibilidade. E aí você pode fazer uma contraproposta que não tenha dinheiro envolvido. Como assim, Isa? Sabe como? Dizendo, olha, beleza, então vocês não conseguem chegar, mas será que tem algum benefício de bolsa de estudos em que vocês possam pagar parcial e eu vou me aprimorar, ainda vou aplicar esses conhecimentos na empresa? Ou então, será que eu posso ter um dia de home office? Ou então, será que eu consigo trabalhar essa carga horária? Vai trabalhando outras coisas que também agregam valor aí no final das contas, tá? E se, mesmo assim, não for, é porque não era para ser. Às vezes a gente quer insistir numa coisa que não é pra gente, e que a gente vai acabar sendo infeliz se a gente chegar lá. Então, tem essa consciência também. Mas o principal, trabalhe o seu medo de falar em dinheiro, medo de ser evasivo, traga todas as suas continhas aí prontas, traz a tua pretensão salarial em uma faixa, negocia entendendo o seu valor. E eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios na hora de fechar aí uma vaga, na hora de entrar para um novo desafio. Esse foi o nosso desabafo corporativo de hoje. Na verdade, o CV em Anexo que está dentro do desabafo. Curte aqui, compartilha, se fez sentido para você e se você conhece pessoas que também precisam aprender isso. Até a próxima!